Olá pessoal, bem, vamos continuar o estudo das normas regulamentadoras. Bom, a ideia então é a mesma, né? Eu vou fazer uma leitura da nova NR5 e as minhas percepções sobre essa nova norma regulamentadora. Nova no que eu falo no sentido de atualização. Estamos em 2024, a norma teve a última atualização em 20 de março de 2023. Então o objetivo aqui é uma leitura minha, com uma interpretação de alguns temas importantes da norma. Okay? Então é um estudo meu pessoal, e se você te ajudar em alguma forma, fico feliz por isso. Ok? Mas não tem o intuito de preparação de concurso, não é nada, é apenas uma leitura da norma e uma explicação dos itens abordados na normativa. Então, primeiro falar um pouco da história. O modelo, essa criação de comitês internos, igual a CIPA é um comitê interno de proteção ao trabalhador, é uma história antiga já. A OIT aprovou em 1921 para empresas com pelo menos 25 trabalhadores tivessem comitês internos de proteção ao trabalhador. Então essa ideia é muito antiga, mais de 100 anos de uma proposta dessa. No Brasil surge uma lei em 1944 para empresas com mais de 100 trabalhadores, tinham a obrigação de criar comissões de empregados com o propósito de estimular o interesse para a segurança por meio de sugestões, orientações, palestras, concursos e prêmios. Se a gente olhar hoje a nossa NR5, ela tem esse intuito, né? Uma comissão de empregados com sugestões, orientações sobre segurança, que promovam palestras, concursos e até prêmios. Então nós temos essa norma nossa hoje muito com a base da lei de 1944. A diferença entre o que a OIT aprovou em 21 e o que o Brasil criou lei em 1944 deve-se também ao fato da velocidade da Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial surge no final de 1800 na Europa e no Brasil com uns 15, 20 anos de atraso. Então as leis brasileiras vão surgindo com um pouco de atraso, né, nesse período principalmente. Ok? E a nossa nova norma, a NR5, a atual, é essa. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. A CIPA, a gente chama agora de CIPA-A, né, pela questão do assédio. O objetivo é muito parecido com a norma antiga, mas só que ela acrescenta algumas informações importantes. O objetivo é a prevenção de acidentes e doenças relacionados ao trabalho, preservação da vida, promoção da saúde do trabalhador e inclui temas referentes à prevenção e combate de assédio sexual e outras formas de violência no trabalho, nas suas atividades e práticas. Então a norma ela amplia na abordagem agora, inclui claramente o tema de assédio sexual, assédio moral, que muitas brasileiras são vítimas do seu ambiente de trabalho. Para vocês terem uma ideia, aqui ó, é lógico que a CIPA não perde o foco das questões de proteção, tá? De segurança, né? Ela inclui o tema de prevenção e combate ao assédio sexual. Para vocês terem ideia, em 2021, a Justiça do Trabalho registrou mais de 52 mil casos de assédio moral no Brasil e o Ministério Público do Trabalho registrou mais de 8.400 denúncias de assédio moral e sexual. Ou seja, não há como não tratarmos isso de uma forma forte, de uma forma estimule as trabalhadoras a fazerem a denúncia, a empresa a tratar as denúncias, a punir os culpados. Mas a CIPA ela vem para quê? Ela vem para promover essa divulgação, né? Trazer esse assunto mais à tona no ambiente de trabalho, que é uma violência absurda que as mulheres, né, sofrem no ambiente de trabalho. Principalmente são as mulheres, né, que sofrem esse tipo de violência no ambiente de trabalho. Então, precisamos estimular sempre, e a CIPA vai ser um bom caminho para fazer essa divulgação, né, de combate, comunicação. A CIPA não tem o intuito de punição, não é a CIPA que vai partir disso. A CIPA vai divulgar, vai auxiliar as trabalhadoras vítimas desse crime, para que haja denúncia, que a empresa também tenha a sua rotina de identificação e punição de quem comete esses crimes. A CIPA se aplica para todas as empresas, organizações, órgãos públicos, Ministério Público, Poder Legislativo e Judiciário, que possuem empregados regidos pela CLT. Então, as pessoas têm que ter o registro pela CLT para que o estabelecimento tenha uma CIPA. Quais as atribuições da CIPA? Então, esse tópico aqui é um tópico que
que a gente vai detalhar ponto a ponto, né, sobre esse trabalho que a CIPA deve fazer. Primeiro tópico, acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, bem como a adoção de medidas de prevenção. Então, assim, o verbo é acompanhar. A CIPA vai acompanhar. Então, a empresa, por exemplo, vai fazer o seu PGR, o seu Programa de Gerenciamento de Risco, em que lá vai identificar e avaliar os riscos, a CIPA vai acompanhar esse processo. Então, é importante que a empresa tenha ciência de quando ela vai iniciar o PGR, a elaboração do PGR, chamar a CIPA, mostrar a CIPA como é que vai ser o trabalho, permitir a participação, pedir para que eles deem sugestões também de medidas de prevenção. Isso é uma atribuição da CIPA, de acompanhar o processo. O segundo tópico que a norma fala de atribuições é registrar a percepção dos riscos. Então, nós temos ainda hoje a questão do mapa de risco. As empresas fazem, através de um layout do local de trabalho, alguns desenhos, algumas simbologias que identificam, pela percepção dos trabalhadores que estão ali dentro, o risco que tem no ambiente de trabalho. Então, esse mapa de risco sempre, por vários anos, as empresas adotam, e hoje há uma possibilidade de você fazer uma ferramenta, uma técnica, uma ferramenta diferente que possa ter o mesmo objetivo, que é registrar a percepção do trabalhador, junto com a assessoria do SESMIT no ambiente que tiver. Eu acho isso importante porque o mapa de risco, né, você vê lá, vê um layout, vê uns símbolos, uns círculos, e às vezes quem não conhece, não está familiarizado com as cores, né, às vezes não consegue identificar bem qual o objetivo daquele desenho. Pode ser que outras técnicas ajudam a orientar os trabalhadores, as pessoas que vão entrar no ambiente novo, e precisam conhecer esse tipo de risco que existe pela percepção dos trabalhadores. Verificar os ambientes e as condições de trabalho, né, visando identificar situações que possam trazer risco à segurança dos trabalhadores. Então a CIPA vai fazer uma inspeção. Periodicamente haverá uma inspeção de segurança no ambiente de trabalho. No item D aí, já pode falar, a CIPA tem que elaborar um plano de trabalho. Esse plano de trabalho vai estar descrevendo as reuniões, quando vão ser feitas, quais os objetivos que essa comissão vai ter durante um ano, é lógico, atendendo as atribuições da NR5, quando vai ser as inspeções do item C, né? Então ela vai buscar a participação de um contato no ambiente de trabalho, para conhecer o ambiente de trabalho e inspecionar, para poder levar isso a reunião da CIPA para buscar soluções para isso. E participar no desenvolvimento e implementação de programas relacionados à segurança e saúde no trabalho. Então é comum, pessoal, a empresa elaborar um plano de segurança específico. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de transporte rodoviário e vou ali e crio um mecanismo, um modelo de auxiliar os motoristas na redução de acidentes de trânsito ou de trabalho. Então a CIPA vai participar do desenvolvimento, como que esse projeto que a empresa propõe vai ser implementado, como que pode ser melhor implementado, como que esse projeto está sendo construído. Então a CIPA participa e ajuda na implementação. Porque se a CIPA entender que aquele programa é importante, traz benefício para o trabalhador, conforme a empresa está propondo, o CIPEM tem que fazer parte disso, para estimular os colegas de trabalho a aderirem, a participarem desses novos programas. Então a CIPA ela fica numa relação de levar demandas para empresas de melhorias no ambiente de trabalho e trazer as demandas para os trabalhadores, né, para que eles participem também. Então a CIPA tem um elo muito importante nas ações de proteção do trabalhador. Esse é o elo de levar ao conhecimento do patronal as necessidades dos trabalhadores e trazer para os trabalhadores as políticas de proteção do trabalhador também. Então esse é um papel importante que a CIPA estabelece. Acompanhar as análises de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então a CIPA tem essa atribuição ela não é responsável pela investigação, mas ela participa. Quando a empresa constrói lá o seu PGR1, que estabelece hoje uma metodologia de avaliação de análise de acidentes e doenças, é bom botar no PGR lá que a CIPA vai participar. Mesmo se estiver no PGR, a CIPA tem que participar. Então, toda vez que tiver um acidente, a empresa é importante informar a CIPA para que possa participar das investigações. Isso é muito importante, ter a percepção ali do trabalhador que está executando sua tarefa.
requisitar a organização e informações sobre questões relacionadas à saúde e segurança dos trabalhadores. Por exemplo, a empresa aderir o uso de alguns tipos de máquinas em algum processo de trabalho seu, cabe a CIPA lá buscar junto à direção da empresa as informações. As informações, além de segurança dos trabalhadores, pode envolver até a CAT, né? Que é a comunicação do acidente de trabalho, preservando o sigilo médico e as informações pessoais do trabalhador. Propor ao SESMIT ou à organização análise das condições de risco grave iminente. O que é isso é importante? Quando o trabalhador está diante de um risco grave iminente que ele entende que seja, ele tem o direito de parar a atividade, informar o superior imediato, e a empresa tem que ir lá e ir naquele ambiente e buscar solucionar o problema, ou até mesmo, se não for o caso, explicar ao trabalhador que aquilo ali não é uma situação de risco grave iminente. Então, assim, o que é importante? Que a CIPA estimule os trabalhadores adiante de uma situação de risco grave iminente, a atividade seja paralisada. E depois disso, o SESMIT e a organização, provocados pela CIPA, ir lá e vejam se o ambiente realmente tem risco grave iminente ou não. O que eu acho importante é não inibir o trabalhador a parar a atividade diante de risco grave iminente, porque mesmo que não seja, mesmo que depois não seja, mas se o trabalhador em qualquer momento se sentir ameaçado a sua integridade física, a sua saúde, tem que parar a atividade. E cabe a CIPA buscar essa provocação com a empresa, com o SESMIT, para verificar essas condições, analisar as condições e promover melhorias, mudanças nesse tipo de trabalho. Promover anualmente a CIPAT, conforme programação. CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. É uma semana voltada às ações de proteção da empresa. Então a empresa pode promover um tipo de eventos, analisando seu histórico de acidente, por exemplo, quantos acidentes estão tendo, qual a parte do corpo mais atingida, fazer campanhas específicas, tratar de tudo que pode promover a saúde do trabalhador e garantir a sua proteção. Incluir temas referentes à prevenção e combate do assédio nas suas atividades ou práticas. Então, olha a importância da CIPA na questão do assédio. Ela vai incluir temas de referência à prevenção e ao combate ao assédio e outras formas de violência. Então, debater temas, provocar a empresa maior propaganda, maior informação, para buscar esse combate a esse crime que, como eu disse anteriormente, afeta mais de 50 mil pessoas no ano no país, em sua grande maioria mulheres, e precisa ser tratado com a relevância que precisa. E o que cabe à organização, né, à empresa? O que cabe a ela na questão da CIPA? Proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários para desempenho das suas atribuições. O que significa isso? Né? Ela disponibilizar uma sala, disponibilizar uma mesa, cadeira, um computador, se for o caso, uma impressora, papel, caneta, para que a CIPA se reúna, faça uma reunião adequada, né? Disponibilize EPIs para alguém poder ir numa área operacional fazer uma inspeção. Então, toda a garantia que as pessoas possam lá desempenhar adequadamente suas atribuições como cipeiro. Nada demais, mas é dar as condições mínimas para o trabalho. Permitir a colaboração dos trabalhadores, ou seja, permitir que em algum momento o trabalhador saia do seu ambiente de trabalho, vá conversar com a CIPA, com os cipeiros, ter esse encontro, essa troca de informação, que é o essencial, porque o cipeiro é um indicado, é um eleito do trabalhador, ele precisa estar ali próximo, né? Fornecer a CIPA, quando requisitadas as informações, né? Então, tudo que se refere à segurança do trabalhador, cabe à CIPA, e precisar dessa informação, cabe à CIPA requisitar através de um e-mail, de um memorando, que for mais prático para a empresa. E os trabalhadores têm a obrigação de indicar para a CIPA e para o SESMIT as situações de risco, né? Então, ir lá mostrar para os cipeiros, para o SESMIT, as situações de risco e sugestões para a melhoria dessas condições. Então, tem bem claras as atribuições da CIPA, do empregador e dos trabalhadores. Dentro da CIPA, nós temos duas figuras importantes, que é dois
dois cargos, né, não figuras, dois cargos importantes, que é o presidente da CIPA, que tem como obrigação convocar os membros para reuniões, ele vai coordenar as reuniões da CIPA, e qualquer demanda da CIPA que tiver durante as suas reuniões, ele vai encaminhar ao SESMIT, ou quando houver, ou diretamente à organização. O vice-presidente substitui o presidente em eventuais afastamentos, férias, né, saída do presidente. E o presidente e o vice juntos têm atribuições de coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelar para que a CIPA funcione corretamente, divulgar as decisões da CIPA aos trabalhadores. Tem outro tópico aqui que é abordado um pouco mais à frente no processo eleitoral, mas o presidente e o vice vão criar, né, uma comissão eleitoral para a nova eleição da CIPA. E como que a CIPA é constituída e estruturada? A CIPA é constituída por estabelecimento e composta por representantes da empresa e dos trabalhadores, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1, que a gente vai ver daqui a pouco. Ressalvadas as disposições para setores econômicos específicos. Alguns setores econômicos têm CIPA específica. A rural tem CIPA específica, a portuária tem CIPA específica. Então lá tem disposições diferentes dessa CIPA. A CIPA que opera em organizações que trabalham em regime sazonal. O que significa isso? Tem empresas que, de acordo com a época do ano, elas contratam muito mais pessoas. Por exemplo, a fábrica de chocolate. Ela começa o ano com baixo número de trabalhadores, começa a contratar em março, ela tem um pico de número de trabalhadores, abril, maio, isso vai caindo e até o final do ano se mantém um nível baixo de trabalhadores. Então, nesse período, eu tenho uma contratação grande de empregados. Como é que eu vou dimensionar a CIPA? Eu vou pegar o número de trabalhadores que a empresa tinha por mês, somar e dividir por 12. Vou criar uma média aritmética do ano civil anterior. Nós estamos em 2024 hoje, ou seja, quando eu for dimensionar a CIPA agora dessa empresa aí de chocolate, por exemplo, eu vou olhar o ano de 2023, a média aritmética dos trabalhadores, e vou dimensionar a CIPA, de acordo com o número de trabalhadores e grau de risco. Os representantes da CIPA são titulares e suplentes por ela designadas. Então, a organização indica suplentes e titulares e suplentes, na mesma proporção dos empregados eleitos. Os representantes dos empregados serão eleitos em voto secreto, independente se tem filiação sindical ou não. A empresa, dentre os seus representantes, indicará o presidente, e os empregados eleitos, titulares, escolherão dentre eles, titulares, o vice-presidente. Esse aqui é o quadro 1 do dimensionamento da CIPA. Então, como é que é feito o dimensionamento da CIPA? Nós temos o grau de risco, né? Nós somos em 4 na área de segurança do trabalho, 4 grau de risco, e de acordo com o número de trabalhadores. Então, por exemplo, a empresa de grau de risco 1, para ela ter uma CIPA com processo eleitoral, ela precisa ter mais de 80 trabalhadores. Então, quando ela tiver 80 trabalhadores em diante, até 100, ela precisa ter uma eleição para eleger um efetivo e um suplente. Então, esses são os trabalhadores eleitos, um efetivo e um suplente. E a organização indica a mesma quantidade. Ele vai indicar um efetivo e um suplente. Então, essa CIPA vai ter 2 titulares, sendo um do empregador da organização e um dos empregados, e 2 suplentes, o suplente da organização e o suplente dos trabalhadores. Numa empresa de grau de risco 4, para ela ter uma CIPA, ela precisa ter mais de 20 trabalhadores. Então, quando ela tiver 20 trabalhadores, ela vai ter um efetivo dos empregados e um suplente dos empregados. Aqui tem um processo eleitoral. E o empregador indica a organização indica a mesma quantidade, um efetivo e um suplente. Então, é isso aí. A gente tem que saber o grau de risco e o número de trabalhadores. O mandato do membro da CIPA tem duração de 1 ano. Então, ele dura 1 ano. Então, ele ganha a eleição, cumpre o mandato da eleição e tem estabilidade de mais 1 ano. E são empossados, eles tomam posse 1 dia após o término do mandato anterior. Toda a copa de eleição, de posse, deve ser dada aos titulares e suplentes. Então, fez a ata lá com a votação, fez a ata de posse, cada um, titular e suplente, recebe uma copa.
Pode acontecer do sindicato pedir, ó, aquela relação dos titulares e suplentes, a empresa tem prazo de 10 dias para mandar. Lembrando que o sindicato ele é notificado antes de iniciar o processo eleitoral, ele é notificado quando inicia o processo eleitoral, o sindicato é notificado. Então ele vai estar ciente que vai ter eleição e às vezes ele pede cópia, né, que é importante, do nome dos trabalhadores que ganharam, se são titulares, se são suplentes, isso é importante. Depois que a CIP é montada, não dá para reduzir o número de trabalhadores. Mesmo que a empresa tenha uma demissão grande, não dá. Só acaba a CIPA se o estabelecimento encerrar suas atividades. Aí acaba a estabilidade da CIPA também. Mas não pode ter seu número reduzido. Não pode mudar o trabalhador das suas atividades normais, né, depois que ele foi eleito. E não pode fazer transferência para outro estabelecimento sem a anuência do trabalhador. Então, depois que o trabalhador é eleito, porque o que se pensa, né? Os trabalhadores elegeram aquela pessoa para ser o porta-voz dele nas questões de proteção, naquele setor dele, fazendo aquela atividade. Então ele trabalha como encarregado de obra, né? Tá ali acompanhando as obras ali da empresa. A empresa pega ele, agora só para o administrativo. Troca completamente as atividades dele. Perde um pouco o sentido da função dele. Né? É proibida a dispensa arbitrária ou sem justa causa dos empregados eleitos para cargo de direção. Esse tópico aqui, né, cargo de direção, qual seria o cargo de direção? A minha fala agora se baseia em decisões da Justiça do Trabalho, que ela entende que os titulares e os suplentes têm estabilidade de emprego, não pode ser mandado embora sem justa causa. Com justa causa pode, sem justa causa não pode. Um outro tópico importante é que tem pessoas que têm trabalhos por tempo determinado. Vamos lá, 180 dias, um contrato de trabalho de 180 dias. Nesse prazo de 180 dias, ela se inscreve para a CIP e ganha, até como titular ou como suplente. Aí ela tem garantiu sua estabilidade ali. Só que a estabilidade dela vai até o fim do contrato. Se o contrato acabar, encerrou o contrato, acabou a estabilidade. Agora, se o contrato continua, né, ela vira um contrato de tempo determinado, ela vai ficar 1 ano de estabilidade. Agora, a estabilidade de pessoas com contrato de tempo determinado vai até o final do contrato. O contrato sobressai a estabilidade da CIPA. Contrato por tempo determinado. Quando o estabelecimento não se enquadra no quadro 1 e não for atendido pelo SESMIT, a organização deve nomear um representante para auxiliar nas ações de execução e prevenção de segurança. Podendo ser adotado mecanismo para participação dos empregados por meio de negociação coletiva. O que significa isso? Vamos voltar aqui no quadro 1. Então, por exemplo, a empresa de grau de risco 1, que tem lá 60 trabalhadores. Grau de risco 1, 60 trabalhadores. Ela não precisa de ter uma CIPA eleita. Mas o que é feito, então? É indicado um representante dos empregados para ter o treinamento, para saber, para contribuir com a empresa nas ações de segurança. Ok? Então, ele não tem estabilidade, tá? É uma indicação da organização. Então, em todos os locais aqui, ó, que você tem trabalhadores e não precisa ter uma CIPA eleita, você pode ter um designado. Caso essa empresa aqui com 60 trabalhadores e ela tem um SESMIT compartilhado, por exemplo, ela tem um grupo empresarial que tem um SESMIT lá que vai lá e dá apoio a essa empresa, como SESMIT compartilhado. Um SESMIT regionalizado, por exemplo. Nesse instante, o SESMIT substitui o designado. Então o SESMIT pode também assumir a atribuição da CIPA a empresa que não tem obrigação de ter uma CIPA eleita. E a empresa tiver um SESMIT. O microempreendedor individual não precisa de ter representante. E as nomeações do empregado devem ser formalizadas anualmente pela organização. Ou seja, se você está na empresa, você é um técnico de segurança da empresa, ou você trabalha na empresa, no RH, por exemplo, está numa consultoria lá, pede para o proprietário da empresa fazer uma carta indicando quem é o representante. Esse trabalhador nomeado para a CIPA, lá, imagine que a empresa depois ela cresce o número de trabalhadores e precisa depois ter uma CIPA com processo eleitoral. Esse trabalhador pode se inscrever, tá? Ele não tem obrigação de cumprir algum tempo para se inscrever, não. Ele precisa fazer uma nova CIPA, ele pode se inscrever ou pode ser indicado. Cabe a decisão a ele, tá? Então, mesmo ele sendo nomeado como representante, ele pode se candidatar na próxima CIPA que tiver.
Bom, vamos agora ao processo eleitoral da CIPA, que essa é uma etapa muito importante que tem que ser feito com bem atenção aos tempos, às informações, aos prazos, à documentação, para que não seja questionado o processo eleitoral elaborado. Bom, compete ao empregador convocar eleições para a escolha do representante dos empregados da CIPA no prazo de 60 dias antes do término do mandato em curso. Então, o empregador, 60 dias antes de acabar o mandato em curso, ele vai já iniciar, convocar as eleições, vai provocar essa convocação de eleições. A organização vai comunicar com antecedência ao sindicato da categoria, né? Então, quando o empregador convocou, imediatamente já pode ali comunicar ao sindicato da categoria. Logo após isso, o presidente e o vice constituem dentro de seus membros a comissão eleitoral, que quem deve, a norma não fica isso claro, mas quem deve participar, né, o ideal é que seja aquelas pessoas que já pressupõem que não vão se candidatar a nenhum cargo eletivo, né, um cargo de votação da CIPA. Onde não tiver CIPA, é a primeira CIPA, a organização que vai fazer isso tudo, a empresa vai fazer isso tudo. Tá? Então, quando tem CIPA, a própria CIPA se organiza para fazer a nova eleição. Quando não tiver CIPA, a organização faz isso. O processo eleitoral tem algumas condições, né? Publicar e divulgar o edital. Então, hoje, com facilidade de comunicações, é muito mais fácil, né? Antigamente, não tinha essa facilidade de aparelho de celular, de computador, então você colocava em quadro de aviso. Hoje você pode colocar em quadro de avisos, por mensagem, na tela do computador do trabalhador. A inscrição individual, tendo um prazo de 15 dias corridos para a inscrição. Qualquer pessoa pode se inscrever e todo trabalhador que se inscreve, todo empregado que se inscreve, ele recebe um comprovante, e esse comprovante já garante estabilidade de emprego. Se na eleição ele perde a eleição, acabou a estabilidade. Se ele ganha a eleição, continua com a estabilidade. Divulgação da relação dos empregados inscritos e a relação da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes de terminar o mandato da CIPA, quando houver. Então, tem umas regras aí de prazo, de informações que precisam ser bem observadas. O processo eleitoral deve ser em dia normal da empresa, respeitando os horários de turno. Então, assim, é importante que você deixe os tempos para as pessoas se inscreverem, para votarem. Quanto mais gente votar, melhor. Voto secreto, apuração dos votos no horário normal de trabalho. Quando você faz o edital lá de eleição, do processo eleitoral, já inclui o dia que vai ser contagem dos votos, né? Quem vai poder participar, quem vai participar. A eleição pode ser feita até por meio eletrônico, desde que garanta o sistema de confiabilidade e precisão nos registros dos votos. Tá? Então isso pode ser feito também, desde que haja garantia de segurança para quem está votando. A gente fez aqui um breve histórico, um breve cronograma aqui. Então, por exemplo, se o término do mandato da CIPA for dia 2 de julho, no dia 2 de maio já inicia o processo eleitoral. O empregador convoca as eleições e o presidente e o vice constituem a comissão eleitoral. Tem um período aí de divulgação de edital, né? Vai informar as datas de inscrição, data de eleição. Prazo de 15 dias para a inscrição. Prazo mínimo para realizar as eleições 30 dias antes do término do mandato. Divulgação de resultado. O curso para CPI que vai ser feito. E quando acabar o mandato, no primeiro dia útil seguinte, assume a nova CIPA. Só para vocês terem uma outra informação aqui, ó. Depois da divulgação do resultado, quando sai o resultado, quem se sentiu prejudicado tem até 30 dias para protocolizar a denúncia na unidade de inspeção do Ministério do Trabalho da sua região. Então, esse é um cronograma aqui da CIPA. Outra questão no processo eleitoral é em relação à quantidade de votos. Se tiver o dia de votação, você escolheu tal dia de votação. No dia da votação deu menos de 50% de empregados que votaram, menos de 50%, é aberto um segundo dia de votação. Se você deixou apenas um dia de votação. Se você deixou 3 dias, não tem problema. Você usa os 3 dias, depois você prorroga ainda.
Mas vamos lá, você usou um dia de votação. Não deu 50%, deu 20% de votos. Você abre o segundo dia. Se no segundo dia de votação dá menos que 33%, você abre o terceiro dia. E no terceiro dia, com qualquer quantidade de votos, já é contado, já é apurada a votação. Vou dar um exemplo mais claro aqui. Então você tem uma empresa com 100 empregados. No dia de votação, 20 empregados votaram no primeiro dia. Só tinha esse dia de votação. Esse era o dia. 20 empregados votaram. Então não atingiu 50%. Você segura os votos, não faz a apuração, abre outro dia de votação. Nesse outro dia chegou 5 empregados a mais. Não atingiu um terço. Então você abre um terceiro dia. No terceiro dia só 2 empregados foram votar. 27 votos. Conta os 27 votos. Faz a apuração dos 27 votos. Antigamente tinha que ter mais de 50%. Hoje não tem mais isso. Quando tem pouca gente votando, é um sinal que às vezes que a CIPA não está muito boa, não está participando bem, né? As pessoas estão desacreditadas com a CIPA. Toda essa prorrogação de votação tem que ser comunicada ao sindicato da categoria. Tá? Ele vai ser informado sobre essa prorrogação, até para tentar também estimular os trabalhadores a votarem. Pode ser que a unidade de inspeção do trabalho, no caso de a votação, percebeu uma fraude, um erro na votação, não fraude, mas um erro. A organização convoca nova eleição depois de 10 dias. Se for entre a votação e os dias de inscrição, por exemplo, a inspeção do trabalho vai solicitar uma nova organização desses prazos para atender a norma. E quando a anulação se der antes da posse, então o trabalhador vai ter a posse, lá dele no dia da posse, a inspeção do trabalho percebe que houve uma fraude, um erro, né, um erro no processo eleitoral, é cancelada a posse, a CIPA atual continua funcionando e é feito um novo processo eleitoral com um tempo menor, né? Vai ser um tempo mais, até que seja adequado o processo eleitoral. Titulares e suplentes assumirão as condições dos mais votados. Pode acontecer empate. No caso de empate, tem prioridade aqui de maior tempo no estabelecimento. E os candidatos que foram votados não foram eleitos, eles ficam abaixo. Então você tem o efetivo, o suplente e os demais. Eles ficam ali, o que pode acontecer do titular sair ou do suplente sair, e esse trabalhador embaixo ali, que ele não está titular e suplente, ele virá o suplente. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, do titular, de você colocar a ordem de votação do titular, do suplente e dos demais em ordem decrescente de votos. Ok? Então esse é o processo eleitoral da CIPA. E agora vamos falar do funcionamento da CIPA. A CIPA tem reuniões mensais, de acordo com o calendário. Então, quando o grupo toma posse, já sai com o calendário de reuniões. Data e horário das reuniões acordadas entre eles e definir esse calendário pré-estabelecido. Microempresa, empresa de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, podem ter reuniões bimestrais se a CIPA assim achar interessante. As reuniões são feitas preferencialmente de forma presencial, podendo participação de forma remota. Isso é importante, porque às vezes a pessoa trabalha de turno, então ela trabalhou lá, pegou a noite, a madrugada, vai para casa e tem que ter uma reunião da CIPA à tarde, tem que voltar para a empresa. Às vezes ela pode participar de forma remota na casa dela também. Né? Nós vimos na pandemia aí que quantas coisas foram feitas de maneira remota. Então é uma mudança importante que ajuda também, né? Às vezes reduz o deslocamento dos trabalhadores. A reunião da CIPA terá ata assinada pelos presentes, todo mundo assina e recebe cópia das atas. As deliberações, o que a CIPA decidiu, foi encaminhado ali, deve ser dado aos trabalhadores esse aviso, seja por código de aviso ou por meios eletrônicos também. Os trabalhadores têm que saber o que a CIPA tomou de ação, quais foram as ações adotadas nas reuniões das CIPAs. Pode ocorrer chamada reunião extraordinária. Eu tenho as reuniões ordinárias no cronograma, mas se tiver um acidente grave ou fatal ou alguma das partes quiserem
fazer uma reunião, isso é chamado de reunião extraordinária. Tendo a reunião, seja extraordinária ou ordinária, tem que ter uma pessoa para redigir a ata, né? Um secretário que pode ser membro da CIPA ou pessoa de fora. O membro titular, aquele que foi eleito ali no voto, né? Ou também do indicado, se ele faltar mais de 4 reuniões, não precisa ser seguidas, tá? Não precisa ser seguidas, 4 reuniões. Se faltar mais de 4 reuniões, se ele faltou 4 na quinta, se ele faltar, ele perde o mandato de cipeiro, desde que não tenha sido justificado. Só conta as reuniões ordinárias. Saiu o titular, o suplente entra no lugar do titular. Se não tiver mais suplente durante os 6 primeiros meses de mandato, não tem mais suplente 6 primeiros meses, tem que ter uma nova eleição, chamada eleição extraordinária, uma eleição curta, com prazos pela metade, obrigando que seja 1/3 dos trabalhadores que participem, para que haja o processo eleitoral seja garantido. Né? Então o tempo é pela metade, que é rápido, não dá para você ficar com 60 dias de aviso, você precisa ser rápido para completar imediatamente essa CIPA. Se o presidente se afastar, seja critério dele ou da empresa, a organização tem 2 dias para indicar um novo substituto. Vice, mesma coisa. Se ele saiu, os titulares eleitos indicam um novo vice-presidente em 2 dias. Quem entra em mandato em curso, o prazo dele, então, por exemplo, nós estamos em janeiro de 2024. Começou uma CIPA agora, vai até janeiro de 2025. Nos 3 primeiros meses acabou o suplente, por exemplo. Aí foi feita uma nova eleição. Então, em abril, a pessoa assumiu. O mandato dela vai de abril até janeiro de 2025. Ela segue o mesmo mandato do qual ela está participando. O treinamento de quem entra depois da CIPA em funcionamento, depois que ela toma posse, tem até 30 dias para realizar o treinamento de CP. As decisões são por consenso. Não havendo consenso, a CIPA vai criar um método de votação, um pedido de consideração para poder sanar essa demanda aí, esse conflito que teve na reunião. Bom, então isso é como funciona a CIPA da NR5. No que se refere agora ao treinamento, então tem tópicos aí bem importantes também, questão de prazos, conteúdos que foram alterados recentemente. A organização deve promover treinamento para o representante nomeado e para os titulares e suplentes. O treinamento primeiro, né, depois da posse, tem 30 dias para ser realizado, e deve contemplar os seguintes tópicos. Então eu vou abordar os tópicos e o que a CIPA faz, né? Estudo do ambiente das condições de trabalho, bem como dos riscos originados no processo produtivo. Então, quando eu conheço o ambiente, as condições de trabalho, eu vou ter familiaridade lá em fazer uma inspeção de segurança, que é uma das atribuições da CIPA. Então, eu preciso conhecer esse ambiente também, né, de uma forma correta, didaticamente correta. Noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Lembra que a CIPA vai participar das investigações de acidente, então precisa conhecer bem o que é um acidente, o que é uma doença. Conhecer a metodologia de investigação e análise de acidente, tendo em vista que ela vai fazer investigação. Princípios gerais de higiene do trabalho e as medidas de prevenção de riscos ocupacionais. Também que vai fazer parte das ações da CIPA de melhoria do ambiente de trabalho. Noções sobre a legislação trabalhista e previdenciária. É importante que o CIPEiro conheça, né, questões com a lei, com as novas legislações sobre a previdência, que interfere aí na relação da sua proteção, na sua segurança. Por exemplo, o anexo 4 da Lei 3.048 de 99. Né? Então são importantes. A NR15, né? Conhecer isso é importante. Noções sobre a inclusão de pessoas com deficiência são um tema extremamente importante, extremamente relevante, porque a empresa tem que proteger o trabalhador e ser acessível para ele. Então o CIPEiro precisa conhecer os trabalhadores que estão na empresa, o tipo de deficiência que eles têm, como que a empresa tem que estar para incluir esses trabalhadores, né? Como que a CIPA pode contribuir ainda mais para essa inclusão adequada, como que a CIPA se organiza em termos de eleição, em termos de funcionamento, até porque eles vão executar isso, né? Então, eu preciso conhecer.
E prevenção e combate ao assédio sexual, porque já é um tópico agora da própria CIPA como atribuição, né? Para auxiliar nas ações de prevenção e combate ao assédio sexual, imoral ou qualquer outro tipo de violência no ambiente de trabalho. O treinamento, né, então, na CIPA tem um outro detalhe na questão de validade. Então, se a pessoa fez um treinamento agora, em 2024, 2025, em 2025 e 2026, pode ser que alguma parte desse treinamento seja aproveitado. Ou algum outro conteúdo de outro curso feito na mesma organização possa ser aproveitado. Então, a norma permite esse aproveitamento de acordo com o NR1. A norma alterou a questão de carga horária de acordo com o grau de risco. Então, por exemplo, se a empresa é grau de risco 1, a carga horária é de 8 horas, grau de risco 2, 12, grau de risco 3, 16 horas, grau de risco 4, 20 horas. Antigamente era tudo 20 horas, hoje é reduzido com riscos menores. O treinamento deve ser no máximo de 8 horas diária. Então, se a gente está falando de uma empresa aí com grau de risco 4, com 20 horas, ela vai precisar de 3 dias de treinamento, 2 dias com 8 horas e 1 dia com 4. Na modalidade presencial, né, que pode ser dado em modalidade à distância, deve-se observar a seguinte carga horária mínima de treinamento: 4 horas para estabelecimento, então, ou seja, não pode ter cursos muito picados, muito tempo curto, e para grau de risco 3 e 4 são as 8 horas de treinamento. A carga horária de treinamento para grau de risco 1 pode ser realizado à distância, desde que seja abordado os riscos no ambiente que ele trabalha. Porque pode acontecer de uma empresa vender, eu vendo curso para si, para grau de risco 1. Aí fala de todos os tópicos, mas não fala do ambiente que o empregado está ali trabalhando, que ele vai precisar desse conhecimento para propor medidas de controle. Então, o treinamento dado para o CP grau de risco 1 e qualquer outros tem que abordar o local de trabalho dele, as condições de trabalho dele. Pode acontecer, um outro tópico aqui, pode acontecer de um integrante do SESMIT, de técnico de segurança, engenheiro do trabalho, médico de trabalho, enfermeiro, auxiliar de enfermagem de trabalho, fazer parte da CIPA. Esse profissional, ele não precisa fazer o curso da CIPA, tá? Pressupõe que ele tem um conhecimento, não precisa. Isso também eu vejo também como uma ideia assim, de você pegar o próprio profissional e ajudar no treinamento, né? Mas entendam aí como achar melhor, mas o integrante do SESMIT não fica dispensado o treinamento da CIPA. Olha só, tem que ser integrante do SESMIT. Pode acontecer na sua empresa, por exemplo, você tem um mecânico lá e ele tem um curso de técnico de segurança. E ele ganhou a CIPA. Aí a técnico de segurança não precisa participar também da CIPA? Precisa sim. Só se ele fizesse parte do SESMIT que não precisasse. Ok? Bom, agora vamos comentar sobre a CIPA das empresas contratadas de prestação de serviço. Então, isso é muito comum. A empresa tem uma sede e os trabalhadores prestam serviço em vários locais de trabalho dentro da mesma unidade de federação, mesmo estado. Então, se a soma dos trabalhadores se enquadra no quadro 1, é montado a CIPA. Agora, se ela presta serviço a terceiro em estabelecimento de grau de risco 3 ou 4 e seus empregados enquadram no quadro 1, ou seja, eu tenho uma empresa de vigilância que presta serviço em vários pontos. Só que em um determinado momento ela trabalha numa empresa de grau de risco 4, 3 ou 4. E aquele número de trabalhadores dentro daquela empresa precisa de CIPA, de acordo com o quadro 1. Ali é montada uma CIPA. Ok? Então eu tenho que olhar onde meus trabalhadores estão distribuídos da empresa contratada e se algum deles tem grau de risco 3 ou 4. E se meus trabalhadores na grau de risco 3 e 4 trabalham naqueles ambientes, precisam constituir CIPA de acordo com o quadro 1. Ok? Se o contrato de prestação de serviço for menor que 180 dias, não precisa de CIPA nesses locais de prestação de serviço. Tá? Para essa CIPA de grau de risco 3 e 4. Então, eu tenho uma CIPA, eu tenho vários postos de trabalho. Em alguns postos de trabalho, eu tenho grau de risco 3 e 4, e lá eu tenho minha CIPA. Nessa minha CIPA centralizada, que conta os trabalhadores em diversos postos de trabalho, esses trabalhadores que estão lotados na empresa grau de risco 3 e 4, eles não são contemplados, eles estão fora dessa, para cálculo, para dimensionamento, até porque já estão cobertos com uma CIPA própria. Quando ela é obrigada, quando a empresa é desobrigada a constituir uma CIPA própria, deve nomear um representante. Okay? Então, nomeia um representante.
E se possui cinco ou mais empregados, né, nesse estabelecimento da contratante, ela precisa ter um designado naquele ponto. Então, a organização contratada, quando desobrigada a constituir CIPA própria, ela não precisa ter CIPA própria, vai nomear o representante, quando ela possui 5 ou mais empregados no estabelecimento da contratante. Entendeu? Então, lá na contratante lá, tem 6 trabalhadores, não precisa ter CIPA própria. Não precisa. Mas ela indica um representante ali. A nomeação de representante da NR5 em estabelecimento onde há empregado membro da CIPA centralizada é dispensável. Então, montei minha CIPA centralizada. Pessoas de vários locais se candidataram e foram eleitos. Em um determinado posto de trabalho, com 6 empregados, um deles ali foi eleito. Eu preciso ter nomear alguém para aquele local? Não, porque já está ali, já naquele local. Quando eu pego aquela minha CIPA ali e nomeio uma pessoa nomeada ali naquele ambiente de execução ali, e eu tenho aqueles empregados, eu preciso nomear alguns empregados, eu pego um que está ali dentro, aquele ambiente de trabalho. Vamos só rever o seguinte. Eu tenho uma empresa, por exemplo, com 30 trabalhadores. Grau de risco 1. Eu não preciso ter CIPA próprio. Só que em algum posto de trabalho, eu tenho mais de 5 trabalhadores executando a atividade. Ali eu tenho designado. E eu vou pegar o designado daquele grupo que está ali. Isso que é importante a gente entender. A CIPA centralizada, lá da empresa contratada, deve manter interação com os estabelecimentos que possuem empregados. Tem que conversar, tem que compreender os ambientes. Deve garantir a participação dos representantes nas reuniões da CIPA centralizada, então eu tenho uma CIPA centralizada. Os representantes lá nomeados na NR5 devem participar dessas reuniões da CIPA centralizada, porque ele foi nomeado lá, então tem que centralizar e fazer uma reunião. Locais que não precisam de representante, a CIPA centralizada deve lá atuar, participar dessa atuação. Ou seja, tem 3 empregados, não tem nomeado, a CIPA vai lá, a centralizada vai participar. O representante nomeado da NR5, das organizações contratadas, deve participar de treinamento de acordo com o grau de risco da contratante. Então, minha empresa é grau de risco 1, presta serviço para a empresa de grau de risco 2, meus empregados estão ali, eu tenho ali um designado, eu pego esse trabalhador e dou um curso para ele de acordo com o cargo lá do grau de risco 2, porque é onde a gente está trabalhando. Acabou a prestação de serviço, acabou a CIPA. Né? Quem está contratando a contratada deve exigir da contratada a nomeação. Então, a contratante fala para ela, eu quero um documento informando qual deles aqui que é o representante. E a contratada deve convidar a contratada para participar das reuniões. Porque isso é importante, se eles atuam no mesmo ambiente, eu dou um exemplo assim da escola. Tem escola e tem um grupo de vigilante, um grupo de conservação e limpeza, são empresas contratadas. Às vezes os riscos dos ambientes que a vigilância está exposta e que o serviço de conservação e limpeza está exposto é de responsabilidade da contratante. Então tem que haver essa participação. Eles têm que participar disso. A contratada vai indicar um representante para participar da reunião da contratante. A contratada vai indicar um participante para participar das reuniões da contratante. Isso é importantíssimo para que as ações de proteção atinjam todos os trabalhadores e tenham o mesmo nível de proteção. Porque fazer uma reunião da CIPA e debater algo que a pessoa não consegue resolver, do que adianta. Agora a última parte são as disposições finais. A contratante, a CIPA da contratada, tem lá as atribuições de buscar melhorias no ambiente de trabalho. Agora a contratante já tem por obrigação de informar os trabalhadores contratados os riscos no ambiente de trabalho, os controles, o que está descrito na NR1 sobre aqueles trabalhadores. Então a questão de segurança não se fica só em relação à CIPA não, tá? A contratada está dentro da gestão de risco da contratante. Toda a documentação da CIPA deve ser mantida por um prazo de 5 anos, guardada.
Então a CIPA tem que ter um armário, um método de guardar esse documento, né? Eu sugiro muito, quando o SESB está ali perto, acompanhar isso, verificar se isso está certinho, né? Vale a pena uma auditoria às vezes. Ou a própria organização só conferir, né, os documentos. E outra coisa, pode acontecer, a CIPA foi constituída no grau de risco 2. Passou um ano ali, mudou para o grau de risco 3. E acontece, a CIPA muda imediatamente? Não. No próximo eleição é mudado, é feita alteração. Né? Então esses são os tópicos. A norma é uma norma bem bacana, tem uma força muito grande nas questões de proteção do trabalhador. E aqui está com a nova visão, né, um novo tópico aí sobre o assédio moral e sexual, que a CIPA vai auxiliar a divulgar, a combater essa violência no ambiente de trabalho, que ocorre especialmente com as mulheres. Ok? Ficamos aqui, logo sairá novos vídeos. Um abraço.